Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, eu e meu amigo Nicolas Reis estamos recebendo na nossa bancada o querido amigo construtor Fábio Inturn, Fábio da Lotiza, muito conhecido na cidade, foi empresário do ano, e vamos conversar sobre ciclos econômicos sustentáveis, né? A nossa cidade passa por um crescimento econômico há algum tempo e algumas dores surgiram em cima desse crescimento econômico, e esse exímio engenheiro civil da nossa terra, formado na nossa Univale, que passou pelo serviço público, além de empreender e construir, essa parte que lhe afeta do serviço público também acabou afetando no sentido de contribuir com a cidade, se unir com a governança municipal e construir soluções, ajudar com soluções para que a cidade continue crescendo de maneira sustentável e tenha lugar para todos, os que trabalham, os que vêm em busca de lazer, os que vêm em busca de emprego, os que vêm em busca de empreender junto à nossa logística, a construção naval, a própria construção civil, a pesca, né? Então, uma cidade que cresça para todos, que atenda a todos e que todos sejam felizes aqui em todos os sentidos. Meu amigo Nicolas Reis, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa, Jean, boa noite, bom dia, boa tarde, seja como for, é um prazer mais uma vez dividir essa bancada contigo e com nossos espectadores. O programa só vai para frente e estou super feliz, embora eu não esteja aqui às vezes, eu estou em casa acompanhando toda quinta-feira e é um prazer enorme receber o Fábio, por isso fiz questão de vir também. O Fábio é itajaiense raiz, eu o conheço desde sempre, colégio salesiano, um pouco mais velho que eu, mas estudei com a irmã dele, comprava passe na Coletivo, quem me vendia era a tia dele. Estava lembrando aqui, que eu não falei no off, nós fazíamos uma excursão todos os anos para o Play Center, Cidade das Crianças, Simba Safari, e a mãe dele lá dentro da Coletivo que ajudava a organizar esse negócio, e era sensacional, assim. E pegávamos ônibus junto, ora o Costa Cavalcante, ora o Pedra de Molar, e eu pude acompanhar a trajetória do Fábio desde o Semasa, logo que ele se formou em engenharia, e mais recentemente, eu acho que a cidade inteira tem acompanhado o crescimento da Lotiza, uma das principais empresas da construção civil aqui de Itajaí, e o testemunho que eu tenho para dar como homem público, de observar o empreendedor Fábio no associativismo, né, nas entidades, associação empresarial, Sinduscom principalmente, e conectando, e mais recentemente no Instituto Mais Itajaí, que nós vamos falar depois, e conectando isso com o setor público, ou seja, se entregando também como cidadão para as pautas que são importantes para a cidade, para além da empresa dele, né? Então é muito legal recebê-lo e bater esse papo aqui hoje. Fábio, muito bem-vindo. Jean, Nicolas, é um prazer para mim poder bater um papo aqui sobre a minha trajetória, mas principalmente sobre esses desafios que a cidade de Itajaí começa a ter com esse seu crescimento da sua economia. Nicolas, um grande amigo desde a época do Salesiano, já era uma liderança lá como que era o Grêmio Estudantil, colega da minha irmã, e é um prazer aqui, tá? Para a gente poder falar. Eu acompanho bastante o seu podcast, vejo que é tema recorrente aqui, que o Jean sempre comenta sobre como que a Constituição Civil precisa dar essa resposta para esse problema que
que a gente tem, que é a falta de opção de moradia para grande parte da nossa população. A crítica construtiva acaba atraindo as pessoas atraindo, né? Para esse tipo de... Ô, Fábio, só vamos falar um pouquinho da tua trajetória. Eu tenho aqui que tu já foi de caixa de posto a engenheiro, se formou pela nossa Univale. Conta um pouquinho da tua história para a gente entrar aqui no paradoxo, tá, Jair? Jean, como o Nicolas já falou, sou um peixeiro nascido no Marieta e estudei no Salesiano. Meu pai e a minha mãe, meu saudoso pai, trabalhavam para poder dar aquilo que um pai e uma mãe podem dar. A maior herança que pode ter é tentar ter a educação. Então, formei no Salesiano, logo em seguida passei na faculdade de Engenharia Civil, sempre fui muito ligado na matemática, consegui me formar porque tive apoio do Estado, então eu sei o quanto é importante você ter o apoio de uma bolsa para poder pagar a sua faculdade, de um determinado período da minha faculdade, para poder ajudar a pagar a faculdade. Minha primeira carteira assinada, meu primeiro emprego foi trabalhar num caixa, num posto de gasolina ali em Cordeiros, do lado de onde eu morava. Trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã. Logo em seguida fiz estágios e no ano de 2003 eu tive a oportunidade de estar junto naquela transformação que foi onde a Casan terminou a concessão e o município, o prefeito Jandir Belin, na época com o Dr. Pissetti, iniciaram o Semasa e logo depois teve o concurso público, passei no concurso público e aí eu percebi o quanto que a cidade ia crescer. Eu comentava aqui que esse crescimento de Itajaí que se deu muito em função da política de incentivo fiscal que o governador Luiz Henrique implantou em 2003. Então hoje a cidade de Itajaí e o estado de Santa Catarina cresceu muito como um prestador de serviço nessa cadeia de logística de serviços portuários. A cidade cresceu, eu enxerguei que tinha uma oportunidade e resolvi empreender. Comecei vendendo a casa que meu pai tinha em Cordeiros, uma casa humilde ali na rua Laudelina Dionísio, um antigo BNH. Fiz o primeiro prédio, fiz o segundo. No terceiro prédio eu aprendi a trabalhar corretamente, então eu sabia que eu tinha que ter o financiamento da produção, vender para quem vai morar. Então sempre foi uma preocupação minha, sempre vender para o morador final. E aí a gente vai aprendendo. Eu não tinha o direito de errar, não tenho o direito de errar, então de cada possibilidade que poderia dar certo, eu enxergava as 10 variáveis do que poderiam dar errado. Então, eu digo que a vida de um empresário, ao longo de 20, 30 anos, você tem que acertar mais do que erra. E a vida tem me ajudado, a cidade tem me proporcionado, a cidade cresce, e eu sinto uma obrigação de que todo empresariado, a cidade transformou muitas pessoas, a gente tem que devolver um pouquinho do que a cidade nos deu, seja participando de entidades, de associações, seja dando ideias, seja contribuindo às vezes com críticas que são necessárias. Então, nessa minha trajetória, tive a oportunidade de ser presidente do Sinduscon, sucedendo um grande amigo, o Bruno. Fiquei 2 anos, hoje temos um outro presidente, o Eduardo. Daqui a 2 anos vamos ter outro. Então, essa troca de lideranças, ela sempre vem oxigenando o nosso setor e cada vez mais esse empresariado consegue enxergar que quando você briga por todos, esses todos podem brigar por um. E quando a gente fala que essa briga é sempre trazendo melhorias para que a gente tenha e é isso que a gente briga muito, a gente tem que focar naquilo que interessa. Então, o município de Itajaí vem transformando. Recentemente a gente teve essa aprovação do plano diretor, que a gente pode falar um pouquinho disso, que demorou bastante, mas isso que vai flexibilizar a gente poder tentar achar uma alternativa nessa questão de moradia, que até então o plano diretor vigente não permitia que o negócio de construção civil, então tudo que a gente faz é um negócio, então não propiciava fechar a conta, né? Falando no português claro, fechar a conta para que pudesse ter esse tipo de moradia. Ô Fábio, Itajaí vive um momento único na sua história, né? Talvez tenhamos tido isso, mas não me recordo. Mas assim, o ciclo que Itajaí vive, por uma questão de localização geográfica, quer dizer, hoje é um centro logístico entre Paraná e Rio Grande do Sul, nós estamos no meio, não canso de falar isso aqui, e a construção civil
tivemos um momento muito difícil, né? O momento que a Lotiza se destacou, nós tivemos muitos problemas com a construção civil em Itajaí, mas aquilo é uma página virada, né? Sempre há esse tipo de depuração. Mas hoje ostentamos o maior PIB de Santa Catarina, crescendo, com superávites sequenciais quase todo ano. Há muito tempo, todos os anos, nós temos feito isso. E acabamos enfrentando, que nós já discutimos aqui na eleição, e por muitas vezes, como tu mesmo disse, esse assunto veio à baila porque é uma dor muito forte que Itajaí tem. E agora os números aparecem, quer dizer, nós temos um déficit aí de 15 mil moradias, né? Nós temos um aluguel nas alturas, nós temos força de trabalho morando na Ilhota, morando em Gaspar, morando em Navegantes, morando na Penha, para vir trabalhar aqui, quer dizer, inviabiliza, do ponto de vista do orçamento familiar, o cara trazer uma família aqui, minimamente, com a esposa, um filho ou 2 filhos, para morar. Eu tenho números de casas de 2 quartos chegar a R$4 mil no bairro Cordeiros, de aluguel, chegando quase R$5 mil. Tem um problema sério. Porque eu também tenho pesquisas e acompanhei muito em eleições, sempre acompanhei que as pessoas, esse número migratório, desde 2016 a gente vem percebendo um aumento significativo. E aí passei a mandar perguntar nas pesquisas para os meus clientes por que a pessoa estava vindo para cá. E a maioria esmagadora dizia que tinha escola para os filhos, saúde para a família e emprego. E 2018 para frente começou a aparecer o problema do aluguel. Aí começou, com o advento da inteligência artificial, a gente começou a monitorar as dores da cidade. E o aluguel caro foi uma coisa, sim, que cresceu absurdamente na reclamação sobre Itajaí em tudo que envolve grupos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, tudo mais que a gente monitora. Quer dizer, o preço do aluguel virou um problema. Óbvio que um prefeito, uma governança de uma cidade, o único acesso que ele tem do ponto de vista público, dentro da bolha pública, são financiamentos para unidades habitacionais, que envolve toda uma questão social e tudo mais. Que, em determinado momento, eu percebi que não era quem estava doendo. Quer dizer, o problema de moradia no Brasil é um problema constante e horizontal no Brasil inteiro. Mas o cara que quer vir para Itajaí, o cara não quer de graça. O cara quer pagar um aluguel, ou ele quer comprar porque ele vende lá a casa dele, ele quer chegar aqui e poder comprar uma unidade para ele morar com a sua família, ou mesmo alugar. Pô, o cara não pode gastar 70%, 60% do orçamento da família dele num aluguel, né? Mas 30%, 35%, 28% numa prestação pode estar dentro do... Quer dizer, ele pode dar entrada, vender... Mas chegou em Itajaí e não encontrou isso. Bom, sério, lá no Rio do Meio, o terreno já está 600, 700 mil reais, um lote de 300 metros quadrados, 200 e pouco. Então, assim, não é culpa. O nosso objetivo aqui no Polilógico nunca foi encontrar uma culpa, mas, assim, cobrar uma solução. E não tem jeito. Chega um momento que a iniciativa privada que está ali, que faz parte dessa pujança econômica, quer dizer, a construção civil, né? Os teus números não mentem, quer dizer, de 3 tu já está em 30 e... 35º empreendimento. Então, assim, e já querendo largar aqui, porque daí para tu falar para nós o que isso doeu em ti, no que te afetou e quais foram as iniciativas que vocês tomaram enquanto iniciativa privada para apoiar. E também já podemos falar, porque o que me acendeu a luzinha, eu tenho que chamar o Fábio aqui, foi a narrativa de um lançamento que tu fez há 2 semanas atrás, quando eu vi a propaganda, o material, e a Lotiza, ela priorizou muito mais dizer estamos ajudando a resolver uma dor da cidade do que propriamente o lançamento do empreendimento de venda e toda aquela pompa. Eu achei muito bacana disso. E eu tenho muitos amigos corretores. A corretagem de imóveis hoje tem
né? Muita gente optou por essa profissão e eu tenho muitos amigos de infância que participam do meu filhinho e tal, e todo mundo ficou impressionado com o modelo. Quer dizer, não, a gente vai em lançamento todo dia, mas aquele modelo parecia uma coisa diferente, assim, parecia. Então, Fábio, eu queria te provocando nesse sentido, né? Buscando de que o Polilógica sempre lutou para que pessoas se levantassem, se erguessem no sentido de ajudar essa gente que está vindo nos ajudar, está vindo nos servir, né? Para morar aqui, para trabalhar, para empreender. E como isso começou e como isso agora perdão, passa pela fase do... Como é que é o nome lá do empreendimento? O Porto Velas. Porto Velas. Então, o Porto Velas é mais um marco dessa caminhada, né? Então, eu queria... Não sei se eu me estendi demais, mas eu acho que tu entendeu dentro desse contexto como é que a gente quer começar aí. Jean, é um bom gancho eu contextualizar o porquê que saiu o Porto Velas para a gente chegar em como resolver o problema da habitação. O terreno do Porto Velas é um terreno que eu tenho já há uns 2, 3 anos, na rua Felipe Reiser, ali, aqueles antigos galpões do Vitória. Eu tenho 2 terrenos ali, são terrenos grandes, e a Lotiza está posicionada hoje num segmento de alto padrão. Estamos construindo aqui nessa região da Lauro Miller, na Praia Brava, como as demais construtoras. Quando virei presidente do Sinduscom, contratei uma empresa, a maior empresa de inteligência de mercado, imobiliário do Brasil, a Brain. Começamos a monitorar Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha. Temos os dados de Balneário e até de Itapema. Então, a cidade de Itajaí, diferente dessas cidades do litoral norte, ela tem um grande mercado imobiliário focado por pessoas que escolhem Itajaí para viver. Então, a gente tem um fenômeno migratório muito grande e começamos a enxergar que não se tinha oferta mais de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, hoje, ele responde, o programa Minha Casa Minha Vida responde por 50% da venda do mercado imobiliário brasileiro, 50% da venda, e faz 5 anos que no litoral norte não é ofertado um único imóvel. Imóveis abaixo de 500 mil em Itajaí representam apenas 10% do que é ofertado. Aí fizemos um lançamento no Porto Velas, no próprio terreno. Eu contextualizei o porquê para o mercado imobiliário, o porquê de lançar aquele tipo de produto, porque eu gostaria que boa parte dos compradores fossem o público final que fosse comprar para morar. Mas eu não tenho controle sobre isso. Você tem vários amigos corretores. Então, qualquer corretor, ele oferece para vender. A gente não pode fazer um cadastro prévio de quem vai poder comprar. O produto está à venda, compra quem quer. Boa parte dessas unidades vão ser absorvidas pelos investidores que visam no futuro botar esse imóvel à locação. Então, para que a habitação de interesse social, que a gente chama, para que ela seja efetivamente resolver o problema, não funciona se não houver a iniciativa e a liderança do poder público. Por quê? Porque você precisa ter critérios bem claros de quais pessoas vão se enquadrar nessa eventual moradia que venha a ser ofertada. E isso tem que ser com critérios claros, objetivos e pelo público. Então, como você falou, o nosso perfil de pessoas que necessitam de habitação hoje na cidade de Itajaí não precisam ganhar a casa. Nós não precisamos ter política de doar a casa. A gente precisa ter uma política que dê a oportunidade para essa pessoa conseguir comprar, ficar pagando o seu aluguel até receber as chaves e aí se mudar para a sua casa. Só que isso só funciona, como eu falei, com essas políticas públicas e o modelo, eu falo agora sobre a ótica do Instituto Mais Itajaí, e isso é um dos pilares do nosso projeto, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, é achar uma política pública que consiga efetivamente ser implantada. E para isso, Jean, não funciona se não tiver o subsídio. Porque esse nosso trabalhador que hoje, você comentou que está pagando R$4 mil de aluguel ali no São Vicente, ele consegue comprar um apartamento, ele consegue financiar um apartamento de 220 mil, mas ele precisa ter R$40 mil de entrada, ele não tem. E é assim que funciona os bons programas no Brasil inteiro. E eu digo aqui, cidade de São Paulo, estado do governo
no governo do Paraná acho que foram mais de 50 mil moradias. Em vez do Estado dar uma casa de 100 mil, 130 mil, dá o cheque de 15 mil. O município dá mais um cheque de 15 mil. E essa família consegue ter a entrada, financiar, mas para isso funcionar, precisa ter empresas que venham para cá e consigam produzir em escala. Então, isso é uma engenharia, isso requer uma engenharia de produção. A empresa não pode vir aqui e se adequar ao plano diretor, é o contrário, ela tem projetos prontos que precisam vir aqui e se adequar ao terreno. Então, não é uma solução tão simples como parece ser, mas dá para implementar com boa vontade, com a liderança. E aí eu posso dizer aqui que o prefeito Robson Coelho tem se empenhado pessoalmente nisso para liderar e a gente achar em conjunto uma solução que a gente consiga, de fato, fazer com que daqui a 2, 3, 4 anos boa parte dessa nossa população esteja morando no seu próprio apartamento. Esse instituto que tu falou, tu quer falar um pouquinho dele? Como é que... Instituto Mais Itajaí, ele surgiu... Isso surgiu logo após a eleição do prefeito Robson Coelho. Tentamos fazer isso lá atrás, faltando 1 ano e meio do governo Volney, mas isso não funciona se não tiver a liderança efetiva do governante. Então, o prefeito foi eleito, a gente tinha um primeiro projeto, que é uma necessidade de mobilidade urbana, que é fazer a ligação da Praia Brava, da região ali da Praia Brava, até a BR-101, onde está o Campo do Barra. É uma obra que é o famoso Acesso Sul. O famoso Acesso Sul. E é uma obra, o próprio prefeito Robson fala muito da outorga onerosa. O Grupo Cibara não tinha dado esse projeto? Não. E aí começamos, eu expliquei, olha, para que se tenha esse acesso sul, precisa ter um projeto executivo bem feito. Um projeto executivo bem feito é um investimento de 3, 4 milhões, você tem que pegar a melhor empresa de engenharia disponível, e aí, mas vamos fazer só um projeto que vai beneficiar a Praia Brava? Não, vamos fazer um outro projeto também, vamos botar nesse pacote, vamos se juntar em mais empresas e vamos botar um outro projeto. Qual que era o outro projeto? Ligar o loteamento Santa Regina, a rodovia Jorge Lacerda, até a rodovia Antônio Raio. Nós estamos falando de uma ligação de 3 quilômetros. Que é o Eixo Viário Oeste. Que é o Eixo Viário Oeste. E aí colocamos também uma proposta que era achar uma solução para habitação. O que é o entregável disso? É uma política pública que vai para a Câmara de Vereadores para ser votada. E aí tem um outro projeto que foi fazer o master plan do terminal de cruzeiros. Nós temos hoje em Itajaí quase 90 paradas de cruzeiros. A gente não precisa criar um equipamento para gerar uma demanda. Essa demanda já está instalada, funciona no verão com condições, eu vou dizer precárias. A gente poderia ofertar ao nosso turista uma condição muito melhor, e a gente está contratando, vamos assinar, acho que até sexta-feira, um contrato, contratamos a melhor empresa do mundo, uma empresa de nível global, chamada WSP, um investimento só nesse projeto de R$1 milhão. E nisso, boa parte do empresariado de Itajaí foi convidado, nós tivemos a adesão de 100%, então cada empresa se dispôs a doar R$120 mil, e nessa primeira levante de empresas a gente já vamos conseguir arrecadar R$5 milhões que vão ser totalmente investidos em projetos executivos. Para que doados para o município captar recursos. Essa foi uma preocupação, como doar esse projeto. Então, criamos uma ONG, é um instituto, para que se tenha transparência. Então, cada um desses... É o CIP lá, Fábio? É o CIP. Tá. Chama-se... na verdade, é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, e o CIP é interesse público. Depois de 3 anos, ela recebe uma chancela do Ministério da Justiça. Então, como é que a gente entrega isso no futuro, esses projetos, para que não sejam, eventualmente, depois questionados? Foi um pedido feito para que todos esses projetos fosse feito um termo de cooperação técnica com o município. E a OCIP, o Instituto Mais Itajaí, é o meio que paga o projeto. Todas as deliberações, todas as premissas são feitas pelo governo. E foi um dos pedidos nossos que o prefeito montasse uma comissão, em sua maioria por efetivos, para participar dessa construção. É o município que delibera se a pista vai ter 3 pistas, 4 pistas, como que vai ser a drenagem, como que vai ser o licenciamento ambiental. Todas essas premissas de projeto são determinadas pelo município. Aonde vai ser o traçado. Então, Desapropriações. As desapropriações. Então, tudo isso é tratado por essa comissão, em sua maioria por efetivos, que deliberam.
Então, a OCIP é o meio de trazer essa iniciativa privada para contratar as melhores empresas no melhor prazo possível. Então, vou te dar um exemplo que todo estudo de trafegabilidade, nós estamos contratando um estudo da Claro, que ela mapeia a quantidade de celulares que andam em determinada região. Toda a topografia a gente contratou da noite para o dia, através de drone. Então, você imagina que se o município fosse tomar todos esses passos para fazer esses projetos que têm uma complexidade grande. Então, a OCIP é o meio de acelerar esse processo. Acredito que o município de Itajaí tem recursos carimbados para isso, que são os da outorga onerosa, que devem ser aplicados para aquela sua finalidade original, que são fazer obras que mudem a cidade, que mudem o dia a dia, né, de mobilidade urbana, e não ficar fazendo obras secundárias que acabam passando 10, 15, 20 anos e não fazem diferença ao longo do desenvolvimento da cidade. Não, eu ouço atento aqui o Fábio, porque eu sou entusiasta desse instituto, eu achei uma ideia muito sensacional, inspirada no modelo de Balneário Camboriú, da Orla, né, que foi mais ou menos isso que aconteceu lá. Se tivesse licitado o projeto executivo, talvez hoje não tivesse alargamento da faixa de areia, e está lá porque os empresários se mobilizaram. E o Fábio citou os incentivos fiscais como uma política pública que transformou Itajaí, né? Eu tenho dito nos meus discursos, Fábio, Jean, que eu espero que ao final do governo Robson eu diga que não, foi o Robson. Mas hoje, para mim, o melhor prefeito da história de Itajaí foi Luiz Henrique da Silveira, por conta dos incentivos fiscais que, de fato, transformaram a cidade de Itajaí. Mas, assim, é raro, Jean, é muito raro você ver um empresário da altura do Fábio reconhecer isso. Já viu o empresário reconhecer, não, essa política pública ajudou, melhorou, por essa razão, inclusive, que a minha empresa cresceu, que eu me dei bem? É difícil, cara. Então, assim, eu acho que é muito louvável, não só dele, mas de todos esses outros empresários que toparam participar disso. Nós estamos falando de dinheiro, eles estão tirando dinheiro do bolso deles, que podia estar sendo milhões de reais, que podia estar sendo investido na própria empresa, ou ele podia estar comprando um barco, uma casa, não sei o que, ele está tirando o dinheiro dele para dizer, olha, vamos construir políticas públicas, porque é evidente, né? Não precisa ser muito inteligente para imaginar que se a gente melhora a mobilidade urbana, se a gente cria novos acessos, novas estradas, é óbvio que o valor do metro quadrado cresce, eles vão continuar construindo nessas áreas ou em outras, mas que vão gerar mais riqueza. Então, assim, primeira coisa, parabéns para ti por liderar isso e parabéns a todos que se juntaram a esse propósito. Itajaí, eu não tenho dúvida, tem muito, muito a ganhar com essa iniciativa. Parabéns, Fábio. Ô, Fábio, quer falar alguma coisa sobre o que o Nicolas falou? Não, só dizer que a maioria das empresas que estão lá são empresas grandes de Itajaí, são empresas, maioria de logística. Nós temos empresas de todos os ramos, e tem um caso muito legal que vale aqui registrar, que tem um sindicato participando, que é o Sindicato do Comércio. Então, uma vez eu falei a ideia para o seu Bento, é difícil o sindicato ter dinheiro. Fábio, vem aqui que a gente quer conhecer a proposta. A gente foi lá. Então, é um sindicato que representa os pequenos comerciários. Farmácia, comércio e as lojas, e eles aderiram. Falaram, agora a gente não tem dotação, mas a gente quer participar. Então, isso para mim é a maior simbologia, é o senso de pertencimento a essa causa de transformação. E também, Nicolas, é importante dizer que quando comecei a convidar as empresas, todo mundo falava, Fábio, a gente vai empenhar aqui tempo, expectativa, querendo ou não, credibilidade, e o prefeito vai fazer essas obras? Eu falei, olha, eu não respondo pelo prefeito, mas o prefeito tem que responder para vocês vamos juntar todo mundo para ver o que o prefeito tem para falar. Então isso começou, Jean, 3 dias depois do Robson eleito. A gente só conseguiu fazer a primeira reunião no final de abril, e agora em setembro que a gente conseguiu assinar os termos de cooperação com o município. O prefeito Robson sempre colocando o gabinete à disposição, a prefeitura à disposição, toda a comunicação é feita direto ao prefeito, então, e é feito tudo por escrito, todas as deliberações, tudo que é perguntado. Então, começou bem a OCIP, eu tenho certeza que isso vai ter uma perenidade aí, ela vai se perpetuar, entregando grandes projetos para Itajaí. Ô, Jean, só mais uma coisinha, posso? Claro.
Uma coisa que me veio agora, a lembrança, também no gancho do que o Fábio falou, nós tivemos nessa semana o Invest Itajaí Day, teve um painel da Construção Civil que o Fábio participou e o Eduardo do Sinduscom também. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, peguei esse gancho porque eu sei que tu vais gostar. Ele começou a fala dele, o presidente do Sinduscom, dizendo que a gente se orgulha do maior metro quadrado do estado e tal, mas nós queremos trabalhar para não ser o maior metro quadrado do estado. O mais caro, tu quer dizer? O mais caro, Sim. o maior no sentido de mais valorizado. Aí depois ele explicou por que a gente não quer ser o maior, porque a gente quer permitir, a gente quer ter talvez o maior na Praia Brava, beleza, né? Que seja o maior do Brasil. Mas diluindo essa média, não, porque se a gente tiver o metro quadrado mais caro do país ou do estado, enfim, significa que as pessoas mais carentes não vão estar tendo condições de acessar a propriedade privada também, que é um valor importante para todo mundo. Então eles trataram exatamente disso, de como diminuir o valor do metro quadrado nas regiões mais populares da cidade para que as pessoas o trabalhor em geral possa acessar também o seu próprio patrimônio. É por isso, Jean, só sendo bem breve aqui, é por isso que por isso que São Paulo não está na dianteira do metro quadrado mais caro do Brasil, porque São Paulo, metade do que se vende é alto padrão e a outra metade se vende é programa Minha Casa Minha Vida, então isso ajuda a baixar a média. Então é isso que a gente precisa, trazer moradia popular para cá, para que a gente baixe essa média e não à toa que o litoral norte de Santa Catarina ocupa a dianteira das 5 cidades do Brasil, 4 estão no litoral norte, porque não se tem oferta do Minha Casa Minha Vida. Tu leu meus pensamentos quando tu puxou esse assunto, Nicolas? Porque assim, eu ia entrar nessa... Quer dizer, no jogo cidade, o tabuleiro é o solo. E a gestão do solo tinha que ser a premissa principal para se discutir isso tudo. Nós fizemos um plano diretor. Eu trabalhei do lado de um cara que, para mim, em termos de movimento econômico, que é uma outra categoria de economia, que é a economia contábil do município, a economia da receita, da distribuição de receita, da capilarização da receita e tudo mais. O movimento econômico acompanhou a redação final do plano diretor e nós encontramos muitos problemas na questão da gestão do solo. E o secretário anterior que tocou aquilo era um cara acadêmico, ideológico e tal, e muitas coisas ele batia de frente e acabou conduzindo de uma outra maneira, né? O Dalminho veio para ajudar para avançar, quer dizer, o Ministério Público também foi bastante coerente na construção daquilo. Mas eu ainda vejo que o tabuleiro Itajaí, falou da Praia Brava e tal, dessa separação, é justamente isso, quer dizer, antes de olhar a verticalização, está bem definido o tabuleiro de Itajaí para crescimento de logística que nós precisamos, para crescimento de moradia de custos mais baixos, para crescimento de moradia de alto custo, de alto padrão, como se diz. O tabuleiro de Itajaí está bem montado, Fábio? Jean, o plano diretor já foi uma grande conquista. Vi aqui o Marcelo Werner falando. Eu me lembro do dia da votação do plano diretor, eu era presidente do Sinduscom, eu fui em todos os gabinetes de vereadores. Esse era um momento que o governo estava um pouco enfraquecido na Câmara e o maior argumento para que se aprovasse o plano diretor foi: hoje, o plano diretor vigente de Itajaí, de toda a nossa região da BR para lá, só permite 4 andares. Não existe mais construção, é inviável economicamente, e aí permitimos para 8 andares. Esse tabuleiro, ele ainda precisa ser aprimorado, para que a gente tenha aquilo que eu comentei, de uma política de habitação de interesse social, precisa o município, por isso que eu comentei que existe um termo de cooperação para a política pública que o município, que o Instituto Mais Itajaí vai fazer, ele precisa determinar quais serão as áreas das cidades vocacionadas para isso. Hoje, não permite. Então, concordo com o que tu está falando, precisa ser enxergado esse mapa, o nosso chama-se o zoneamento, de aonde vamos vocacionar e direcionar as áreas de logística e também aonde vamos permitir ser mais permissível para que se possa construir mais habitação para ofertar nessa classe que precisa. De novo, volta como política pública. Então, isso precisa da liderança do governo e da Câmara de Vereadores. Eu me preocupa muito porque assim, a questão da ocupação, por exemplo, nós temos aqui no Limoeiro, se não me engano,
A única área da Zona Franca de Manaus, por exemplo, fora de Manaus. Quase não E por aí, pegando ela Brilhante. como primeiro siri, puxando no balde, quer dizer, são muitas e muitas e muitas empresas de logística que ocupam uma fração bastante expressiva do solo. Mas, quer dizer, a coisa foi meio que andando para um determinado lado da cidade, né? Subindo Antônio Raio, Santa em Regina. Caianduba, e aquela região ali. Mas, mesmo assim, nós temos ainda na Jorge Lacerda, talvez o eixo viário oeste abra mais condição. Mas, assim, o que eu estou vendo de avanço, quer dizer, duplicação do Antônio Raio, daqui a pouco duplicação da Jorge Lacerda, eixo viário oeste conectando as duas. Eu só estou vendo logística, porque isso eu sei que é para uma atividade econômica que, claro, enche os cofres, somos líderes em importação e exportação, e claro que sustenta toda a nossa cidade com uma fração bastante importante. Mas me preocupa também onde as pessoas vão morar, quer dizer, para onde nós vamos crescer, para onde nós vamos subir, quer dizer, o São Roque, a Laranjeiras, estava meio que caminhando para a moradia, mas a logística já está se esticando para cima. Quer dizer, nós estamos indo lá para a colônia japonesa já para... Então, o tabuleiro, a gestão do solo, eu acho que tem que ser uma temática, assim, primordial, porque senão a gente começa a avançar, vamos fazer o projeto tal, vamos fazer o projeto tal. Mas enquanto o tabuleiro não estiver organizado, quando eu falo isso cronologicamente falando de 40 anos, 50 anos, no mínimo, quer dizer, nós vamos continuar patinando ou vamos continuar encontrando problemas, né? O teu pedreiro vai começar a desaparecer, como o vereador Beto Cunha teve aqui, que está fazendo um trabalho aí como pré-candidato a deputado federal, e numa reunião com a Polícia Militar, pedindo mais efetivo de Polícia Militar. Então, não, o policial militar não quer vir, porque ele passa no concurso, não consegue pagar aluguel ITG, falou aí, né? Então, opa, né? Será que não acontece com a Polícia Civil também, com a Polícia Federal também? Tudo que a gente precisa, com bombeiros. Então, sabe, eu vejo que o tabuleiro, se tem que fazer alguma revisão, nós temos que dar um passinho atrás, tipo, vamos resolver esse trem aqui, porque senão nós não sabemos nem o que nós vamos fazer, né? Mas eu acho que o Fábio eu concordo com ele. Eu acho que o plano diretor ele ajudou, porque ele levou a área urbana para mais lugares. Então, né, se a gente observar hoje na região do Antônio Raio, já tem vários loteamentos sendo aprovados. Isso, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver até uma redução desse metro quadrado por conta dessas novas áreas. Mas o empreendedor lança um loteamento. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro para especular, para vender daqui 2, 3 anos por um valor maior. E isso acontece. Então, se não houver, e aí é onde ele tem razão, se não houver uma política pública de subsídio, eu também acho que não rola. Mas você tocou um assunto aí, Nicolas, que também eu queria que o Fábio depois complementasse na resposta à tua questão. É também essa coisa da mordida que o poder público acaba dando, por exemplo, a questão do loteamento. Eu converso com as pessoas, empresas, o loteamento eu não vou fazer, vai ficar parado. Por quê? O governo leva 30%, o cara da terraplanagem leva mais 30%, no fim de 1.100.000 metros quadrados, 450 lotes, me sobra 100. O resto leva tudo. Uhum. Quer dizer, é área verde, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Vocês também estão fazendo esse tipo de discussão? Também. Desculpa, eu fiz para complementar do Nicolas. Não, eu acho que a questão do subsídio é importante, melhorar o plano diretor é importante, mas quem manja é o Fábio, eu só estou dando pitaco. A gente está fazendo muito estudo nessa questão da habitação. E aí eu, como empresário, fiz uma conta de trás para frente. Vamos lá, se eu conseguisse ofertar uma habitação de R$220 mil, quanto que eu precisaria ter? Eu vou te falar que até ano passado, poderíamos construir toda essa área de lá para a BR 4 andares. Pegando o exemplo ali do Porto Velas... Num terreno de, no mínimo, quantos metros quadrados? 4 andares, não interessa. Qualquer lote. Qualquer lote. Tá. No terreno do Porto Velas... Um lote de 10 por 20? 10 por 20, sim. Poderia, ou num lote de 10 mil metros, 100 mil metros, só poderia fazer 4 andares. Terreno do Porto Velas ali, a fundação vai a 38 metros. Então, você tem um custo alto. Então, a conta, Jean, simplesmente não fecha com 4 andares.
Eu peguei os números antes da MRV, que é uma construtora nível de atuação nacional. Entregou, ano passado, 45 mil unidades. 45, só ela sozinha, 45 mil unidades. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Certo. As 4 maiores construtoras do Brasil, que são as construtoras que mais valem na Bolsa hoje, somadas, entregaram 85 mil unidades. Pergunto, alguma em Santa Catarina? Nenhuma. Então, o projeto padrão destas empresas tem de 15 a 18 andares. Então, por isso que tem que ter essa mancha de habitação de interesse social. Uma empresa dessa, por mais que a gente tenha um incentivo, existe o programa Casa Catarina, que o governador Jorginho vem e pode dar entrada. Já tem esse modelo da entrada, né? É esse modelo, né? Esse é o modelo, porque o nosso trabalhador, ele consegue, com o seu trabalho, eu fiz uma simulação, Jean, para um 4.600 de renda familiar, um pai que ganha um salário mínimo, se tem um filho que ganha um salário mínimo e a mãe um salário mínimo, e ninguém ganha salário mínimo aqui hoje na nossa região, consegue financiar esses 170 mil reais. Só que ele não tem os 50 mil reais, 40 mil para dar de entrada. Então, boa parte desses terrenos, que são terrenos hoje que estão como área verde do município, estamos fazendo estudo para que o município possa fazer um chamamento público e parte desse subsídio seja entregar o terreno em troca de uma parte da entrada para que venha um construtor e consiga construir. Então, ele vai ter que receber o terreno, ele vai ter que ter uma permissibilidade que hoje o nosso plano diretor não permite, de poder fazer uma altura maior de gabarito. Seria mais ou menos no modelo da permuta, Fábio? Assim? O município entrega e... Por exemplo, nós temos uma área verde lá no Santa Regina de 2.000 metros quadrados. É mais ou menos uma permuta. Só que o município não vai receber unidades, ele tem que transformar aquilo ali numa parte do cheque da entrada. Certo. Além disso, ele precisa dar mais uma entrada, ajudar mais com 15 mil reais. A gente está vendo até estudando um modelo em que o próprio empresário, Jean, ajude a dar 10 mil reais, 15 mil reais. No Porto Velas, eu abri a possibilidade para os meus funcionários, dando um incentivo de longo prazo. O que é? Dando de 50, 60, 70 mil reais nas chaves. Tivemos 90 inscritos. Aí, acho que vamos fechar dos teus 200 funcionários? Dos meus 200 funcionários, acho que 25 ou 30 vão comprar. Isso precisa ser levado para todos. Então, é mais ou menos um modelo de permuta que o município tem que dar o terreno. Fizemos um estudo lá num terreno de 12 mil metros, dá para fazer 1.000 unidades. Aonde? Na área do Santa Regina. Nós estamos pegando terrenos tamanho padrão, não existe um terreno específico. Aí você cria um problema. Por exemplo, cria um problema não. Aí são 1.000 pessoas, são 1.000 unidades, são 2.000 famílias, aí tem escola, tem uma série de coisas que tem que ser pensada. Sem isso, Jean... mas e se o município não tiver terreno? Isso tem que ser feito com o privado. O privado não vai entregar a sua área de graça. Ele vai querer algo em troca. E essa conta tem que fechar, porque o programa Minha Casa Minha Vida ele tem um teto. Faixa 2 é 220 mil reais. E o faixa 3 é 350 mil. O juro é muito... Hoje a gente vive um momento de juro muito alto. E é por isso que os maiores mercados, os maiores nichos do mercado imobiliário é o alto padrão, que não tem crise, e o econômico, que tem o juro subsidiado. Por isso que funciona no Brasil inteiro. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, cidade de São Paulo ele muitas unidades, porque tem o governador Tarcísio dá um cheque, o município dá um cheque. Esse cidadão que conseguir comprar, vamos imaginar que ele ele consiga o subsídio, ele não pode chegar lá no município e arbitrar um ITBI ou ter que pagar o ITBI, ele não consegue. Aí chega no registro de imóveis, tem que pagar para poder matricular. Então, é uma política pública de incentivo. O imposto é subsidiado, o governo, então tem... Então, senão essa conta não fecha, Jean. Sim, isso não é uma opinião, isso é uma certeza, uma informação. Essa mobilização da iniciativa privada junto aos órgãos públicos acaba atraindo... Porque se fica só no público, tem a disputa política, a disputa eleitoral... Mas quando a iniciativa privada está organizada, nesse sentido, eu tenho 25 anos nessa vida, eu sempre vi as coisas avançarem nesse sentido, porque há a organização social, a organização socioeconômica por trás. Então, aquela coisa que eu dizia no programa anterior, a gente perdeu a capacidade de constranger a política, porque a política ela funciona bem quando ela é constrangida, com situações, quer dizer, quando tu chega com números, escuta, prefeito, está faltando 15 mil casas na tua cidade, o que tu vai fazer? Se o cara não souber fazer, ele fica constrangido, então ele vai buscar. E esse tipo de reforço, de apoio,
que vocês apresentaram e que avançou, quer dizer, é respeitado pelo Judiciário, é respeitado pelo Ministério Público, é respeitado pelos órgãos de governança. A organização política é o melhor caminho. Olha o que é o Sindip hoje, olha o que... Quer dizer, são frentes que ajudam a desenvolver. Porque a organização do trabalhador sofreu vários reveses com essa questão política de disputa e tal. E a empresarial acabou tendo que abraçar e acolher, no sentido de também apoiar a política pública para o trabalho, não só para o econômico, mas para o trabalhador, porque o trabalhador é peça fundamental no seu negócio, né? Mas, Nicolas, vamos, o que tu tem mais aí? Acho que quietinho hoje, ele é flamenguista e marcelista, não precisa ficar nervoso. Se fosse vascaíno, nós já tínhamos um monte de coisa para conversar essa semana. Não, eu sou parte do colegiado do prefeito Robson, então destacar que isso é uma preocupação do prefeito, do governo de uma maneira geral. O nome à frente da diretoria de habitação é o Dante, que é um cara super inteligente e preparado para a função que exerce. Como eu sou unidade PPP lá na Invest Itajaí, já me procuraram alguns players, né, falando da PPP de habitação. É uma solução. Eu ainda estou estudando isso de uma Passa por essa questão da entrada? Não, aí é que tá. Não, o modelo é totalmente privado. Sim. Eu ainda acho que a ideia que a gente criar uma política mais efetiva de incentivar nesse aspecto eu sou muito igual ao Brizola, né? O Brizola uma vez foi perguntado o que ele achava da propriedade privada. Ele disse: eu gosto tanto que eu queria que todo mundo tivesse uma. E eu sou mais ou menos assim, né? A PPP não exatamente dá propriedade privada. Eu acho que nós temos que incentivar as pessoas a comprarem o seu imóvel. Eu acho que esse é o ideal dos mundos, né? Então, eu acho que o caminho que o Fábio apresenta aqui, para mim, é o caminho mais ideal. A gente identificar os imóveis que a gente tem, criar uma política que isente de TBI, que parte disso vire uma entrada para o trabalhador, que essa política pública, evidentemente, esteja integrada com a política do governo do Estado e que a gente facilite a vida de quem tem renda média para baixa, conseguir acessar a propriedade privada. Eu acho que esse é o nosso desafio, né, Deja? Tem dados da renda média dessas pessoas principalmente das que querem comprar, ou que existe Nós estamos fazendo, a ideia é propor uma solução que a gente pegue com renda familiar a partir até R$ 4.700. Então, teto. Na verdade, se a pessoa ganhar mais, ela vai ter menos subsídio, porque ela consegue financiar mais. Sim. Então, você estava comentando antes do aluguel, o banco permite que a pessoa financie 30% da sua renda. Sim. Então, se a pessoa tiver uma renda de 6 mil, ela vai poder financiar 2 mil, ela vai poder R$2.000 utilizar para pagar a sua parcela e, por consequência, ela vai precisar menos subsídio. Então, é por isso que isso requer um estudo. Nós contratamos uma empresa de consultoria para mostrar que cada R$1.000 que o município der em subsídio, quanto que isso vai gerar a longo prazo de receita para o município também, para poder justificar. Mas é um programa que é para ficar com foco de 2 até 4, 5 salários mínimos. O teto tem que ser, o teto para entrar, para se enquadrar, tem que ser no máximo R$8.000 de renda familiar. Aí você imagina um universo de pessoas em Itajaí que vão poder se enquadrar. Aí escala o subsídio. Escala o subsídio. Quanto menor a renda, maior. Aí o município tem que ter a política pública de determinar qual que é o critério para enquadramento. Então, imagina a quantidade de pessoas que vão ter com oportunidade de poder comprar essa unidade. E já, isso é através de financiamento da Caixa Econômica. É totalmente a iniciativa privada que toca. É responsabilidade dele construir. Se der lucro ou não der lucro, sempre tem uma construtora que faz. Por isso que eu citei o exemplo da MRV, que é uma engenharia de alto padrão, é uma indústria. Então, precisa ter processo e precisa ter escala para poder fazer isso, aliado com a política pública de enquadramento, de subsídio. E como você falou, esse tabuleiro precisa ser bem pensado, porque essa política ela precisa ser feita para que ela funcione sem o município ter que dar o terreno. Imagina se o município não tem terreno, como é que a gente vai resolver isso?
Então tem que ser uma política que essa conta feche para todas as partes, para o município, para o dono do terreno, para o construtor e também para o principal interessado, que é o comprador. O Nicolas, estamos falando de moradia, mas os negócios também precisam continuar crescendo, né? O Distrito de Inovação contempla esse contexto também para atrair empresas. Mas é que o Distrito de Inovação ele tem um conceito mais de as pessoas morarem junto dele e tal, né? Ele tem um master plan, tem até projetos executivos já, mas assim, falando do master plan, tem uma zona industrial, uma zona de serviços e uma zona de moradia. A parte de moradia são 35 mil metros quadrados, não é pouco, mas também não é muito, né? Tá ali no limite. Bastante. Se for verticalizado, cabe bastante gente. Mas daí é que tá, esse é o problema. No plano diretor, tá aí um problema do plano diretor que eu identifiquei logo no início. Nós já aprovamos no Conselho da Cidade ele como um projeto especial. Tem um artigo lá, acho que é o 38 do plano diretor, que diz que projetos especiais fogem dos parâmetros normais. Mas alguém, eu realmente nem sei quem foi, vereador, nem quero saber, prestou uma emenda que passou que limitou isso a 20%. Então, eu acho que lá o limite é 4, aí com 20% vai, sei lá, 5, 6 andares. Então, a gente está trabalhando junto ao governo, tem que fazer as audiências públicas, todo aquele processo, mas é fundamental que ali possa erguer torres maiores para poder viabilizar algum tipo de porque também tem uma parte ali região. Que tem parece um aeroclube, não, mas é mais para lá, tá fora do raio do aeroporto. Tá fora, até 50 fora. metros tá fora. E é isso que ele falou aí, quando eu falo mancha, é criar esse zoneamento específico vocacionado para poder fazer isso. Então isso não vai poder na cidade inteira, porque aí vai virar regra, mas então isso é uma política pública, de definir qual que vai ser a área que a gente vai querer vocacionar para moradia. E no Distrito de Inovação é um tipo de mão de obra que já é uma mão de obra com um poder de renda maior. Provavelmente não se encaixaria nessa política de subsídio, né, que é a grande... mas a política pública de habitação cabe nesse artigo do plano diretor. Tens um programa social, tu vais atender uma demanda vai resolver as 15 mil, mas vão resolver 5 mil, por exemplo. Isso vai para o Conselho da Cidade, certamente o Conselho da Cidade vai avaliar e vai dizer, não, isso aqui se encaixa no projeto especial. Aí tu limitar a 20% o parâmetro é absurdo, entendeu? Então esse ponto especial do plano diretor está sendo e precisa ser necessariamente revisto, porque ele... E, Nicolas, quando foi pensado esse projeto especial, era para, por exemplo, ter um hotel, ter um equipamento público que fosse de fato especial para o turismo. Agora a gente tem que tem que fazer esse ajuste que é para quando for focado para habitação. Tu acha que a Praia Brava cresceu direito? Tá certo? A forma como ela foi zoneada? Eu posso traduzir em uma palavra o nosso plano diretor novo, que é equilíbrio. Tá? Então, cabeçudas, eu fui um dos defensores, isso é uma opinião pessoal minha, né? De que a gente deveria manter o equilíbrio. A Praia Brava respeita, ela é o que é, porque ela é um contraste de Balneário Camboriú. Então, está sendo permitido um adensamento maior na região do Oswaldo Reis e na região nobre continua com os 5 pavimentos. Então, eu acredito que essa palavra equilíbrio é o que define essas áreas nobres de Itajaí. Região aqui do centro, que todo mundo achou que iriam liberar um monte, não aumentou 1 centímetro de altura, não aumentou 1 centímetro, não aumentou nada de... Houve uma alteração na Beira-Rio ali? Não. Para 7 pavimentos? Na Beira-Rio já poderia 3, 4 pavimentos, ou houve 7. Mas da Marcos Conder para frente sempre pôde 7. E nunca teve construção. Porque, de novo, é uma equação que é difícil de se fechar para que você tenha um resultado, né? Todo mundo desenvolve uma atividade econômica que precisa ter resultado. Então, 7 pavimentos no meu entendimento como incorporador, não viabiliza que seja feito construção. E eu também fui um dos que defendi que a Beira-Rio deveria ficar mantendo um gabarito mais baixo, para a gente manter o equilíbrio da cidade. Então, Itajaí, ela é o que é, porque temos esse plano diretor que ele permite o equilíbrio. Conforme vai subindo, você vai escalonando, foi permitido você, no centro de Itajaí, poder ter um potencial maior. É difícil você conseguir fazer um projeto que você consiga utilizar todo o potencial de terrenos no centro, que a boa parte é outorga. Então, eu acredito que
que o nosso plano diretor aqui ele está mantendo o equilíbrio. Ele gera uma contrapartida financeira para o município, que é por isso que a gente precisa entregar os projetos, para que o prefeito faça as obras que tem que ser feitas. E eu acredito, então, que a Praia Brava também mantém esse equilíbrio. A verticalização começou a aparecer mais contundente, assim, São João, Dom Bosco, São Judas, né? Nós estamos abrindo um leque e nos espalhando. Quer dizer, nesses locais nós já estamos vivendo um ciclo de transição do horizontal para o vertical, né? Esse tipo de coisa, assim, vocês têm previsão de quantos anos isso vai durar, de como, se tudo continuar do jeito que está? Eu acho que a gente vai viver aqui um ciclo de prosperidade muito grande. Eu entendo que a cidade de Itajaí ela precisa sair achar uma nova vocação de prestar serviços, porque a gente vai estar batendo a porta aí a reforma tributária. Só que a gente vive numa região privilegiada, né? Acho que uma das coisas mais importantes que é o maior valor que tem aqui, na semana passada saiu uma matéria nossa da Lotiza no Estadão, que a gente vai estar entrando em Balneário Camboriú, falando que é a questão da segurança pública. Eu faço parte de uma associação de incorporadores que estão, todas essas construtoras que eu citei, e o tema recorrente lá é a segurança pública. Então, isso traz muito valor aqui para a nossa região, muita gente deseja vir para cá, e a própria pujança econômica da cidade, que traz muita oportunidade. Então, enquanto a cidade ir bem, a gente tiver mobilidade, a gente tiver esse desenvolvimento econômico, a construção civil automaticamente ela caminha junto. Então, eu entendo, acho que, eu não fiz pesquisa, mas isso é uma percepção de que a gente vai ter um ciclo grande pela frente de bastante crescimento econômico e, por consequência, muita moradia sendo necessária. E já a oferta, se a gente parar de lançar prédio em Itajaí, em 6 meses já não tem mais apartamento para venda. Por mais que se tenha construção, por mais que se tenha projetos aprovados, essa oferta ela é infinitamente Eu disse que não há estoque hoje. Não há estoque. Existe estoque, mas o estoque médio da cidade é de 6 a 8 meses. Então, existe maneira de como se precifica isso, de como se quantifica isso, é de 6 a 8 meses, e nichos que não se tem estoque algum, né? Então, por isso que precisa cada vez mais ser ofertado. E eu comentei antes aqui que tem pouca oferta desses imóveis abaixo de 500 mil em função dessas características que precisam ser mudadas para que a gente consiga ofertar mais habitação até esse ticket médio. O prefeito Robson vai ter apoio de engenharia de sobra, então. O prefeito Robson vai ter todo o apoio que for necessário, porque ele tem se demonstrado muito empolgado. Então, Robson, ele incorporou o propósito em ser prefeito, que é poder fazer uma cidade melhor, ajudar a transformar e melhorar a vida de todos que escolhem Itajaí para viver, né? Então, seguindo nesse caminho, não tenho dúvida que ele vai ter um caminho de muito apoio. Nicolas? Estamos encerrando? Tu tá quietinho hoje, né, cara? Estamos nos 57 que podemos caminhar para o final. Não, porque Tu não acha que ele tá quietinho? Ele tá quietinho. Não, porque o papo tá legal, tá bom de ouvir, né? Tá bom de ouvir, a gente fica quieto. Eu concordo com o Fábio, acho até legal a gente tocar nesse assunto, assim. É evidente que a reforma tributária nos preocupa, está nos preocupando, e ao nos preocupar está nos demandando ações. Mas assim, primeiro que Itajaí é uma cidade mega industrializada, né? Ontem a gente pôde observar isso, assim, nós temos plantas de construção naval enormes, inclusive variadas, de barco de luxo, de navio de defesa, de navio de apoio. Então, a indústria metal-mecânica que se consolida, uma indústria têxtil importante, farmacêutica que a gente quer trazer, né? Então, assim, eu acho que esse dinheiro que eventualmente se perder, porque também nisso a gente tem uma nuvem na frente, né? Mas vamos supor que no comércio exterior a gente tenha de fato prejuízos. O dinheiro não vai sair daqui, né? Por conta disso que o Fábio falou, a cidade é privilegiada, esse cara está aqui, ele vai pegar o dinheiro dele e ele vai investir em alguma coisa, e pode ser que ele invista em indústria. Eu acho muito pouco provável que, mesmo o comércio exterior perdendo, isso ainda é muito nebuloso, a gente não tem como saber, Jean. Mas mesmo que perca, vai perder mesmo. De fato, a gente vai perder movimento no comércio exterior, nos serviços. Esse cara não vai sair de Itajaí, ele vai pegar o dinheiro dele, ele tem bastante, ele vai investir em outra coisa.
E essa outra coisa é a nossa oportunidade. Então, assim, nós estarmos atentos, enquanto poder público, enquanto setor privado, discutindo com frequência, entendendo esses movimentos e como esses movimentos vão se dar, eu tenho certeza também, e eu concordo com o Fábio, a gente vai ter anos de prosperidade. Sim, não dá para descuidar, né? Largar, achar que o universo vai dar uma solução para a gente tem que estar atento e trabalhando em prol disso. E aí deixa eu falar então do Invest Itajaí Day, porque a nossa ideia foi exatamente essa, sabe, Jean? Até para dar um corte, né? Fizemos painéis temáticos dos mais variados temas, mas exatamente desses temas que são estratégicos e que hoje estão pautando as conversas de boteco. Então organizamos num dia, numa imersão, né, um dia imersivo mesmo de discussão de Itajaí, para ouvir os players de diferentes setores, entender para onde que a gente tem que ir, que caminho que a gente tem que trilhar. Lógico que vocês não sabem, foram eleitos para fazer isso. Não, lógico que a gente tem uma noção, mas é preciso envolver outros atores para a gente saber se está no caminho certo, se precisa corrigir algum rumo. Então eu quero agradecer os 550 inscritos. Nós tivemos público do início ao fim do dia, foi muito legal, já está na agenda do ano que vem. Nomes como Gilberto Peralta, CEO da Airbus, Fernando Queiroz, que é da Águas Azuis, Embraer, Fábio Into e tantos outros painelistas que fizeram um dia muito show, exatamente porque a gente não pode descuidar, porque se a gente não descuidar, Itajaí vai continuar crescendo e gerando emprego, renda, todo mundo ficando feliz e com qualidade de vida. Ô, Fábio, eu queria já caminhando para o final aqui, primeiro te parabenizar por liderar esse grupo de empresários e também afetá-los no sentido de uma preocupação maior com a cidade, como ela vai crescer, como ela vai ser gerida. Trazer essas pessoas para perto do poder público para que às vezes tu sabe que, né, existe alguma... Quando o assunto é política, sempre há alguma resistência, mas o empresário, por ti, foi afetado com certeza da maneira correta para trazer essa discussão, para trazer esse apoio. Eu participei de muitos governos, Fábio, e assim, a engenharia sempre foi um nó muito pesado para nós que gostamos de entregar. Nós nunca trabalhamos nessa coisa de bater, de brigar, nós sempre trabalhamos muito na questão de entrega, né? Eu sempre trabalhei nesses governos assim. E a engenharia sempre foi um calcanhar de Aquiles, assim, foi muito difícil. E essa aproximação, primeiro, traz lisura para o processo. Quer dizer, quando tu tem uma entidade como a que vocês montaram, fiscalizando e participando do processo da criação do projeto, né, do projeto executivo, que é a fonte de receita, quer dizer, tem muito dinheiro para a obra, tem muito dinheiro para intervenções públicas, mas, ao mesmo tempo, precisa do projeto executivo, precisa. E esse acompanhamento, essa visão, essa leitura, essa permissão também que o Robson deu de vocês estarem participando dessa construção, primeiro traz transparência, traz lisura para o processo, quer dizer, vocês estão ali participando com recursos, se cotizando, isso também faz valorizar mais a entrega, mais o objetivo e os propósitos. Então, assim, te parabenizar pela Lutisa estar participando da Sociedade Itajaí e por todos os outros. Se tu quiser nominar aqui, tu pode nominar, porque eu não tenho a lista aqui, mas assim, todos os outros que, com a tua liderança, com o teu envolvimento, com a tua experiência na área pública, quer dizer, tu já sentiu a dor das pessoas enquanto servidor público efetivo e tal, na área da engenharia. Então, assim, é muito legal, é muito bacana, eu fico muito feliz, sabe, Nicolas, a gente chegar a mais de um ano aí de Polilógica e ver que as coisas estão acontecendo, que os muros estão caindo, que as pontes estão conectando as pessoas e por mais que ainda haja alguma coisa aqui ou ali, quer dizer, o futuro é esse. Quer dizer, a governança virar aplicativo e a iniciativa privada poder participar de maneira transparente, coerente, porque todo mundo quer seguir por um caminho bom, todo mundo quer. Ele não quer fazer prédio para não ter para quem vender, não é? Então, e assim, né, essa linha e assim, né, eu já vou até me despedindo, sim, mas assim, a luz do dia. Isso. A luz do dia. Exatamente. Sabe, Fábio, obrigado, tamo junto, Paraná, tomara que tu ganhe dinheiro, nós vamos respeitar a legislação, se dentro do que a lei permitir
for possível a gente ser parceiro, a gente vai ser. Se não for, beleza, somos amigos. Então, assim, ó, sabe, cara, tem que desvendar essa coisa de que não pode o poder público conversar com o privado. Ah, mas ele vai fazer o projeto porque lá na frente ele vai ganhar, não sei o que, sabe? Aí fica essas fofoquinhas. Cara, é a luz do dia. A gente tá aqui, ó, dando a cara, falando, fazendo evento, explicando. Tem que desmistificar essa... A criação das OCIPs já vem por causa dessa demanda, quer dizer, tinha que ter. Claro, não adianta imaginar que a gente vai dar... Nós, setor público, vamos dar conta de tudo, e não adianta o empresário ser egoísta e pensar que ele sozinho resolve os problemas, que ele não precisa do governo. Então, sabe, tá na hora de juntar isso, de desmistificar certos paradigmas equivocados, e eu acho que a gente começou bem enquanto sociedade, para além do governo, enquanto aquela associações... ideia da comunidade, né? Uma comunidade organizando-se. É isso. E dito isso, gente, encerro. Por exemplo, Jean, posso citar o exemplo do terminal de cruzeiros, porque o nosso convênio de cessão dos direitos do projeto não é com o município, é com a Autoridade Portuária de Santos. E num primeiro momento, mas como assim? Vocês vão investir R$1 milhão? Mas quem que quer fazer essa concessão? Não. Que todos os empresários se cotizaram, a gente quer ceder os direitos para vocês. Não, mas a gente tem que fazer um chamamento público. Não, vocês não estão entendendo. A gente só quer receber as informações para mostrar o que a sociedade de Itajaí pensa que a gente pode contribuir com um equipamento público. Então, no primeiro momento, eles não tinham entendido. Tive que explicar umas 3 vezes. Questão cultural, né, Fábio? Questão cultural. Até que o superintendente, o Pomini, entendeu, botou a diretor de engenharia e abriu as portas da Autoridade Portuária de Santos para entender que não tem politicagem nisso. E o objetivo mesmo aqui é a gente entregar um projeto, nesse caso, um equipamento de turismo, o que possa ser o melhor para a nossa cidade, que é a gente que vive aqui. Então, tem sido uma grata... para mim é muito gratificante como cidadão, principalmente como empresário. Eu não lidero os empresários, eu estou liderando a iniciativa de todos os empresários e todos aqui, eu deveria ter trazido a lista para nominar, porque todos aqui... Mas é o afeto que move. Então, todos aqui participam ativamente. No dia que o Robson pediu para a gente ir lá assinar o termo, nós tivemos todos os empresários que estiveram no gabinete do prefeito. Teve gente que foi... Muitos ali, a primeira vez que botaram o pé na prefeitura, então foi um dia muito legal. E agora foram a gente lá porque acreditaram numa ideia. Acreditaram na ideia. E a gente está caminhando a passos largos, com bastante velocidade, então eu imagino que logo a gente vai poder entregar esses projetos para que o município decida como executar, por onde executar, mas tem sido uma trajetória que tem sido gratificante. E quero agradecer aqui o convite para a gente poder ter esse bate-papo, explicar um pouquinho dos desafios da habitação, para que aos olhos de fora parece ser fácil, mas ele requer o envolvimento de muitos atores, Câmara de Vereadores, município, governo do estado, iniciativa privada, então se Judiciário, Ministério Público, então todos aqui se entenderem o propósito, eu acredito que a gente consiga vencer isso e ofertar essas mais de 10 mil moradias que é o potencial do programa. Fábio, pode fazer tuas considerações finais da nossa população e também eu acho que tu vai estar na Marejada, né? Já convida então para visitar as minhas considerações finais é para que todos possam participar da Marejada e lá conhecer. Eu estou acompanhando aqui a montagem, acho que vai ser uma festa sensacional e a Lotiza não poderia deixar de estar apoiando. A gente é um dos patrocinadores oficiais e a gente vai estar lá mostrando um pouquinho desse nosso novo empreendimento Portovelas, que ainda temos bastante unidades e com condições especiais, tá, Jean? Quem passar lá na Marejada vai ver o stand da Lotiza. Para quem não sabe, o Portovelas é o que acabou me motivando, quando eu encontrei esse material, a chamar o Fábio aqui para bater um papo, porque ele já vem dentro desse conceito de resolver problemas da cidade. Quer dizer, foi pensado nos fatores que construíram esse projeto, segundo a apresentação da própria empresa. Dentre esses fatores também está a questão de resolver essa dor do município de aluguel caro, é uma contribuição que a empresa Lotiza tem dado para esse problema que Itajaí enfrenta, que é uma crise de moradia. Né, Fábio? É isso aí, Jean. Então, e o nome ele é bem sugestivo, né? Portovelas, que tem tudo a ver com a cidade. Ele está a 2 minutos do centro de Itajaí. E
e vai ser um dos grandes empreendimentos ali do São João. Acho que hoje é o maior projeto desse médio padrão. 720 apartamentos. 720 unidades ali na rua Felipe Reiser, um bairro que já é bem estruturado. Uma das propagandas a gente fala que o ótimo bairro, uma ótima localização. A propaganda, um corretor veio falar, mas como assim, Fábio? A propaganda tá São João é o bairro do futuro. Sim, porque ele é o bairro que está do lado do centro da cidade e ele vai ser o futuro da habitação. Plano, gostoso, é bem bacana. São 72 mil metros quadrados, 15 pavimentos, 4 torres de 15 pavimentos, com 8.500 metros quadrados de área de lazer, valores a partir de R$400 mil, entrada de 8%, cerca de R$32 mil, e parcelas em torno de R$1.200 mensais, em 62 vezes. Enquadramento na faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado por todos, por ficarem conosco até aqui. E Polilógica sempre caminhando para ajudar a cidade, construir a cidade e mostrar quem está junto nessa luta. Fraterno abraço e até a próxima quinta-feira. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de R$330 milhões em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí.